Dois marqueiros totalitários que ainda tem a cabeça de cada coisa, onde pega a culinária e lembra-se, culinária é essa história da África que você queria saber que não é isso. Então, na verdade, eu comecei a estudar todo o país do mundo. A história do mundo, inicialmente,
africanos que criou pessoas que estavam na igreja, tiveram disciplinas da igreja, que eles viviam não eram disciplinas que eram as pessoas então, dividir aquele espaço e ao agir as procissões eram um momento importantíssimo porque era ali que as autoridades se sentiam. Então, mesmo das entidades todas tinham as entidades, o governo precisava da unidade de Deus mas se eram os testemunhos que os então, saber proteger e a irmandade da palavra por esses e é nesse momento é que eles conseguem fundar esse história uma sala de própria Deus